Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos comentar uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Para você se situar, ontem foi dia 25 de outubro de 2016 e nós estamos gravando este vídeo a partir de notícias que foram veiculadas sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou o julgamento do senador Demóstenes, que representava o estado de Goiás. Esse julgamento da ação criminal que envolvia o senador foi feito a partir de provas que o Supremo Tribunal Federal, pela sua segunda turma, considerou provas ilícitas, porque envolviam o senador e a partir da posição da prerrogativa de função não poderia ter sido ordenada ou essas provas terem sido utilizadas como foram. Nós vamos isolar nessa questão a situação política. Vamos manter o direito razoavelmente dentro da pretensão de uma teoria pura do direito, como ensina Hans Kelsen. Muito bem, vamos trabalhar agora com essa ideia e fazer algumas perguntas. O que vai acontecer com os recursos públicos gastos nessa investigação? Foram perdidos? O que vai acontecer se o senador resolver processar as pessoas que o processaram com provas ilícitas, consideradas como tal pelo Supremo Tribunal Federal? Note, o nosso âmbito de atuação é no direito administrativo a partir de fatos escolhidos para motivar você a estudar o direito administrativo e compreender como o direito é tratado na Constituição e nas leis. Apenas isso. Para tratar desse tema, eu vou começar lendo na tela com você um dispositivo da Constituição Federal. Acompanhe a leitura agora. Artigo 37, parágrafo 6º. Eu vou direto ao parágrafo. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a primeira situação é preciso caracterização de um dano. Nós sabemos que ele existe em duas vertentes. A primeira, o dano decorre do gasto de recursos públicos com a tramitação de um processo que venha a ser considerado nulo, seja esse ou qualquer outro. O segundo dano envolve, por exemplo, uma condenação que esse senador venha a obter por ter sido acusado com base em provas ilícitas. Então, o segundo dano decorre de provável pretensão de reparação à imagem que venha a ser promovida pelo senador e obtenha êxito na justiça. Note agora que são dois danos com efeitos distintos e causas coincidentes. As causas coincidentes se referem a um processo anulado. Os efeitos são a reparação do dano pela própria administração ou a ação regressiva que esse dano envolva servidor público. Além dessa questão, existe uma outra. Pode a Corregedoria do Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Federal apurar a responsabilidade dos seus servidores. Nós colocamos pode, mas é um dever. Esses erros devem ser contidos pela baliza do Estado Democrático de Direito. E o exemplo formulado agora, em notícia muito atual, leva você a uma reflexão profunda sobre o princípio da legalidade, que é o princípio norteador de todas as condutas no âmbito da administração pública. O princípio da legalidade deve ser o norte permanente da atuação do servidor público. Muito mais do que se atropelar ou atropelar os processos para atender ao interesse de responder à sociedade de que estamos procurando punir os culpados, muito além disso, a atuação do princípio da legalidade deve ser o balizador permanente da atuação do servidor público. O princípio da legalidade representa, em última instância, a vontade do povo cristalizada pela representação democrática
nas assembleias e nos parlamentos. Portanto, ao atender ao princípio da legalidade, o servidor estará muito mais do que atendendo ao interesse da sociedade. Estará também produzindo processos seguros que não venham a ser anulados depois. Toda cautela é dispensável porque a administração pública responde pelos danos causados por seus agentes ao cidadão. Continue investindo na sua qualificação, compartilhando este vídeo com seus amigos e atendendo às nossas aulas. Até o nosso próximo encontro.